gostaria de agradecer aqui ao Comecon, que é o Congresso Nacional, né, Online de Contabilidade, especialmente o Rogério, que me convidou aqui para estar falando alguma coisa, né, a respeito do e-social, a respeito das obrigações trazidas pelo governo, que tanto impactarão as empresas. Meu nome é Domingos Vasco, eu sou advogado, a minha área de especialização é a área trabalhista e previdenciária. Eu trabalhei por muito tempo numa grande consultoria, que é a consultoria IOB, me desliguei do grupo e desde 2009 para cá eu estou trabalhando na minha área de atuação e em especial com relação ao e-social. Desde 2013 eu já estou andando por esse país todo, né, de norte a sul do Brasil, falando sobre essa tão importante revolução, tanta mudança, né, que vai ocorrer com as empresas, ou melhor, que vem ocorrendo com as empresas desde janeiro deste ano. Além disso, de eu ser palestrante na minha área de trabalhista e previdenciária, tenho também dado palestras na área do e-social, envolvendo aí a área pública, ou seja, para as prefeituras, Estado, União, enfim, porque o e-social é de fato uma mudança que vai impactar todos, inclusive aí todas as empresas, indistintamente, seja ela uma empresa pública ou uma empresa privada. Bom, eu dentro da minha palestra, né, eu vou falar dos aspectos gerais, vou falar dos aspectos legais que envolve esta obrigatoriedade. Então, não tenho aqui a intenção, né, de me aprofundar, mas eu vou para dar uma geral para as pessoas, para os participantes, o que vem a ser o e-social, o que decorreu dele, qual a legislação que criou, né? Então, é mais alguns conceitos e também dizer qual é a base, qual a legislação que eles utilizaram para ser criado o chamado e-social. Bom, no caso, o e-social, a gente não pode esquecer jamais que tem que ter uma fundamentação legal. E a nossa fundamentação para que se tenha um e-social hoje, ela ocorreu lá em 2003, com a emenda constitucional número 41, aonde que ela alterou o artigo 37 da Constituição Federal, e onde que ela determina que tanto as administrações dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, da União, elas vão ter entre elas o compartilhamento de cadastro e informações fiscais, seja aí através de uma legislação ou seja através de convênio. Então lá bem atrás, né, em 2003, já tem essa previsão constitucional, ou seja, o município, o Estado, a União e o Distrito Federal, através de uma legislação própria, né, ou de um convênio entre eles, né, esses entes da federação, poderão firmar um convênio, né, e compartilhar os cadastros, né, de forma integrada. Bom, mas o que tem a ver isso? Bom, muito importante. A partir de 2003, sabemos nós que a maioria dos municípios, né, dos estados aí tem a nota fiscal eletrônica, e tendo a nota fiscal eletrônica, você vai a um supermercado, você vai a um restaurante e ele solicita o seu CPF. Ao dar o seu CPF, você já está demonstrando o quanto que você gastou num período. Então vamos imaginar aqui no ano de 2018 eu tenha gasto através de informação do estado ou do município um valor de R$300 mil e que eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda e digo que a minha renda durante o ano ficou em 200 mil. Então, para efeito da Receita Federal e do município, do Estado, aquilo é incompatível. Então, já com base nesse dispositivo constitucional e através dessa troca de informação, de compartilhamento de cadastro, né, de informações, já poderemos ter problema no âmbito da nossa declaração de imposto de renda. Então, o fundamento se tem aí, e tomando como base, é a nossa própria Constituição Federal, que é de 1988. Bom, além disso, o governo, preocupado aí com a forma de arrecadação, ele criou em 2007
através do decreto 6.022, o chamado SPED. E o que significa SPED? É o Sistema Público de Escrituração Digital. E até dezembro do ano passado, né, nós já tínhamos lá, e aí eu tenho que entender esse SPED como um sistema macro, nós já tínhamos inserido dentro deste sistema a escrituração digital contábil, a escrituração digital fiscal, de conhecimento de transporte, dentre outros, e o governo decidiu fazer aí e inserir nesse sistema a escrituração fiscal digital da folha de pagamento. E o que dizem que este sistema do e-social, dentre os já existentes, ele é o maior de todos. Hoje ele existe com 30 tabelas, né, para ser usado, assim também composto de 47 eventos, ou seja, de 47 fracionamento de uma folha de pagamento. Então, o governo, para entrar em vigor o e-social, ele dividiu a folha de pagamento em fração e cada fração ele determinou como evento, ou seja, cada informação relativa a uma parte da folha de pagamento. Então, isso é o e-social. Então, ele é bastante extenso, ele é gigante, tamanha é a sua relevância para o governo, pois é através da folha de pagamento que o governo sabe quanto que ele vai arrecadar, né, de INSS, de imposto de renda, de FGTS. Então é uma fonte para o governo essencial de arrecadação. Então, em 2007, com a edição deste decreto, criou-se o SPED. Até o ano passado, nós não tínhamos nada com relação à folha de pagamento, mas a partir de janeiro agora, com as grandes empresas, já entrou em vigor o chamado e-social, que nada mais é do que a escrituração fiscal digital da nossa folha de pagamento. Bom, e lógico, o governo, para criar um sistema gigante deste, e para que não haja nenhuma discussão quanto à inconstitucionalidade ou à alegação de ilegalidade desse sistema, ele tem que se fundamentar numa lei. E aonde que está o fundamento? É que não se serve mais tão somente para pessoa física, mas também para pessoa jurídica, é o artigo 5º da Constituição Federal, né? Mais precisamente no seu inciso 2º, aonde que ele determina que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então o governo jamais pode criar um sistema aonde que por detrás dele não existe aí uma legislação que dá embasamento legal para que seja determinada essas obrigações, a ser exigida das empresas essas informações. Então, o governo, com base em não deixar de atender esse requisito, que é um princípio super importante, né, o chamado princípio da legalidade, o governo tem que se tomar como base estas legislações existentes. Para quê? Para que ele exija da empresa, por que eu tenho que estar informando a folha de pagamento? Porque entre você e empregado existe uma legislação que determina essas obrigações. Qual é essa legislação? CLT. Então, todo o sistema social tem um embasamento legal que dá suporte para que o governo, né, através dos órgãos que administram o e-social, que é a Caixa Econômica, o INSS, a Receita Federal e o Ministério do Trabalho, exijam de todas as empresas esse tipo de informação. Então nós vamos passar aqui a analisar quais são as legislações, do que se trata, né? E também, de uma maneira bem tranquila, falar para vocês o que se devem fazer, sob pena de quê? De ficarem expostos a uma fiscalização e até mesmo uma autuação por parte da fiscalização. Pois bem, antes de mais nada, deve ser dito que o e-social não criou nenhuma legislação nova. O que nós temos hoje é a nossa legislação já existente, só que está sendo exigido de uma outra maneira. Ou seja, de que
as empresas cumpram a legislação da forma que ela é. Então, nós podemos citar o exemplo do empregado que vai gozar as férias. A empresa tem que comunicar 30 dias antes, tem que efetuar o pagamento 2 dias antes. Então, isso tudo está na CLT. Então, o governo usou da base fundamental, que é a CLT, que rege a prestação de serviço de empregado e empregador. Então, nesta legislação, na CLT, que é o decreto 5452, está estabelecendo lá quais são as formas de contratação de um empregado e um empregador. Então, lá está dizendo com relação ao contrato dele, jornada de trabalho, com relação às férias, com relação ao 13º, recolhimento de FGTS. Então, tem direitos e obrigações. Então, o governo utilizou. Eu tenho o direito de receber, mas você tem o direito de trabalhar. A empresa tem a obrigação de reter e recolher. Também tem a obrigação acessória de informar. Aonde? Um documento definido pelo governo, chamado CEFIP. Então, nós temos o decreto 5452 do ano de 1943, que no ano passado, no ano de 2017, nós tivemos uma reforma trabalhista, e esta reforma trabalhista, tão logo ela já tenha sido divulgada, ela já está sendo utilizada, já foi atualizada através da versão 2.4 do E-Social. E hoje nós estamos na versão 2.402. Então, se você admitir um empregado lá como intermitente, que é uma contratação nova, está prevista na CLT, trazida pela lei nova, você já tem um campo específico a ser informado no chamado E-Social. Então, a legislação é a 5452, que rege o quê? A contratação de empregado. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. E eu, empresa também, ao implantar o meu E-Social, e após a vigência deste, eu tenho que tomar cuidado, que tão logo sai uma mudança na CLT, eu tenho que acompanhar e tenho que estar fazendo essa alteração também. Evidentemente, os órgãos que estão por detrás do E-Social farão uma nova versão para exigir que todas as empresas façam esta legislação. Então tem que tomar cuidado, que é o tipo de contratação, e desta contratação surge o quê? O recolhimento de FGTS, o recolhimento de INSS, e também o recolhimento de imposto de renda. Então, nós temos aí o decreto 5452, que é a nossa CLT. Além disso, e não necessariamente, o artigo 7º da Constituição Federal, ele é de suma importância, tendo em vista que nele se elenca lá quais são os direitos assegurados a todos os trabalhadores após a Constituição de 88. Então, aqui as empresas deverão saber, mas nada impede também que os empregados façam uma leitura deste artigo 7º da Constituição e saibam lá quais são as garantias, quais são os direitos assegurados, além dos previstos na Constituição, após a promulgação da nossa Constituição Federal de 88, que este ano fará 30 anos. Então é de suma importância que as empresas façam isso, ou que o empregado, que nada é conhecimento, nada é demais, que vá buscar essa orientação, esse artigo 7º, o que ele tem de direito, a partir da Constituição Federal de 88. Não com isso, mas as empresas já atuam, já concedem tudo que está assegurado na própria Constituição. Além disso, e tome muito cuidado, que é a Lei 8.212 de 91. Esta Lei 8.212 de 91 é a lei que trata sobre o custeio para a Previdência Social. Então, nesta lei, que também veio com a posterior edição da promulgação da Constituição Federal, ela está dizendo o quanto que o empregado tem que contribuir para a Previdência Social, o quanto que a empresa tem que contribuir para a Previdência Social, o quanto que o autônomo tem que recolher para a Previdência Social, o quanto que o sócio tem que contribuir. Então, ou seja, a Lei 8.212 ela está definindo o quanto que a empresa tem que recolher, quanto que ela vai recolher para a Previdência Social, de acordo com a atividade dela, seja lá através do CNAE, seja através do FPAS, que vai definir o recolhimento para terceiro. Então, isso é de suma importância que as empresas tenham conhecimento e tratem disso muito bem. Por quê? Porque
Porque hoje quem fiscaliza, quem autua ao recolhimento do INSS também é a Receita Federal, desde 2007, com a criação da Receita Federal do Brasil. Então, desde 2007 também, quem tem competência para fiscalizar e autuar a parte previdenciária é a Receita Federal do Brasil. E tenham vocês, e tomem muito cuidado, porque entre os 4 órgãos que estão por detrás do E-Social, que é o INSS, a Caixa Econômica e o Ministério do Trabalho, na minha concepção, quem é mais ágil, quem é tecnologicamente que é melhor preparada é a Receita Federal do Brasil. Então, qualquer recolhimento feito a menor ou indevidamente ou errado, né, esquecer alguma coisa, as empresas terão consequência, que é a fiscalização do chamado da Receita Federal do Brasil, o nosso leão. Mas, caso vocês queiram, né, e não tenham tempo suficiente para estar pesquisando a Lei 8.212 ou até mesmo o Decreto 3.048 de 99, que regulamentou a Lei 8.212 e a 8.213 de 91, busque então a Instrução Normativa 971 de 2009. Esta Instrução Normativa 971 de 2009, ela é editada pela Receita Federal do Brasil e ela é autoexplicativa. Então eu estou com uma dúvida rápida, vou participar de uma reunião, quero tirar uma dúvida com relação ao recolhimento previdenciário, encargo previdenciário. Então basta você dar uma verificada, ela também não é uma pequena, ela é bastante extensa, tem mais de 300 artigos, né? Então vale a pena você consultar e ali você terá uma resposta rápida, sem ter a necessidade de ver uma legislação, o decreto e fazer uma interpretação. Então é de suma importância que você, no seu dia a dia, paire alguma dúvida, consulte aí a Instrução Normativa 971 de 2009, que ela é estritamente sobre o custeio da Previdência Social. Além disso, né, foi utilizado como base, né, a Lei 8.213 de 91. Esta Lei 8.213 de 91, ao contrário da 8.212, ela trata dos benefícios. Então, quais são os benefícios que o sócio tem, que o empregado tem, que o autônomo tem, está lá, consta lá na Lei 8.213 de 91. Por que isso é importante? Porque se a Receita Federal que cuida da arrecadação previdenciária, coube aí e compete ao INSS, então somente a concessão de benefícios. E se a empresa não fizer corretamente a informação, hoje, né, ainda algumas empresas via Cefip, e a partir da implantação do E-Social, através do E-Social, a consequência virá quando o segurado for requerer o benefício. Se não tiver uma informação correta, a consequência é que ele não vai ter benefício. E aí vai resultar em quê? Em dor de cabeça para a empresa. Pois bem, então quais são os benefícios que nós podemos estar? Auxílio-doença, acidente do trabalho, salário maternidade, salário família, as aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial, aposentadoria por invalidez, né? E assim sucessivamente, a reabilitação profissional, então assim sucessivamente, o auxílio acidente, então estão todos lá nesta Lei 8.213. E também, caso a empresa queira, né, ajudar os seus empregados afastados, o segurado que está afastado, e também, ao invés de deixar que ele dê entrada, que faça esse serviço por ele, interfira em prol dele, ela pode estar fazendo uso da Instrução Normativa 77 de 2015, que é uma instrução normativa da Previdência Social que trata especificamente sobre os benefícios. Mas ela tem lá a área social que cuida, que não deixa com que os empregados vão atrás, ela já faz esse meio de campo. Então, caso ela tenha dúvida, ela pode estar consultando aí a Instrução Normativa 77 de 2015, que trata especificamente dos benefícios da Previdência Social. Quando eu me refiro à Previdência Social, do regime geral da Previdência Social. Além disso, nós temos aí o Decreto 3.048 de 99. Este Decreto 3.048 de 99, ele regulamenta as leis 8.212 e a lei 8.213. Então, na dúvida, eu quero saber qual é o decreto que regulamentou 8.212,
é o decreto 3.048. E ele também regulamenta aí os benefícios concedidos pela Previdência Social, trazidos pela Lei 8.213, também de 91. Bom, além dessas legislações, foi utilizado como base também a Lei 8.036 de 90. Esta Lei 8.036 de 90, ela fala estritamente sobre o FGTS. E, então, quem cuida do FGTS é a Caixa Econômica Federal, que arrecada esses valores e tem uma conta vinculada para todos os empregados lá durante todo o tempo laboral. Então, o que está por detrás é a própria Caixa Econômica. Então, qualquer dúvida que tenha com relação ao recolhimento do FGTS, procure nessa Lei 8.036 de 90, porque ela é específica sobre o FGTS. E quem cuida disso é a Caixa Econômica Federal. Bom, além disso, né, e também é importante que saibam que em 97, através da Lei 9.528, foi criado aí a CFIP e GFIP. Então, CFIP é o sistema, né, eletrônico e GFIP é a guia em papel. E, a princípio, esta guia de recolhimento ela foi uma criação somente da Caixa Econômica Federal. Posteriormente, o INSS viu que aquilo ali também seria útil para ela, passou a fazer uso dessa informação e, posteriormente, em 2007, quando a Receita passou a administrar a arrecadação previdenciária, ela passou a fazer uso disso também. Então, nós temos a CFIP, que é toda a movimentação relativa a um mês, que até o dia 7 do mês seguinte, e se o dia 7 não coincidir com sábado, domingo ou feriado, antecipa-se, as empresas estão enviando toda a movimentação relativa a partir do INSS e de FGTS para o governo. E o que aconteceu? A Receita Federal, na época de 2010, ela fez um levantamento, né? E havia uma distorção enorme entre o que as empresas estavam apresentando através da CFIP e que, na realidade, era com a folha de pagamento. Então, em face disso, a Receita Federal deu um andamento no chamado e-social. De lá para cá, ela passou a investir, né? E também a criar um novo sistema que viesse a substituir esse sistema denominado CFIP. E a nossa CFIP, ela vai ser substituída a partir da informação feita pelas empresas, da chamada DCTF Web. Então, a partir do momento que as empresas já estiverem informando aí o seu e-social e esse também o seu REINF, aí, num segundo momento, eu tenho que cruzar as informações REINF, e-social, e aí eu vou gerar uma guia de recolhimento que vai substituir a guia de recolhimento da Previdência Social e também vai deixar de existir a CFIP. Para as grandes empresas que já implantaram o e-social desde janeiro, esta implantação, ou melhor, a substituição da CFIP pela DCTF Web seria no mês de julho, mas houve uma prorrogação e vai ser a partir do mês de agosto. Então, a partir do mês de agosto, as empresas já informaram o e-social, já informaram o REINF, vai unificar os dois lá entre débito e crédito e vai gerar uma guia de recolhimento, mas essa DCTF Web ela é somente dos recolhimentos previdenciários. Bom, e além disso, né, tem o decreto 6.022 de 2007, que eu já mencionei, que ele criou o SPED, né, que já tem vários outros sistemas, microsistemas dentro dele, né, da folha de pagamento, da contábil e também de conhecimento de notas fiscais, e agora que passou a ser, vai ser inserido aí a chamada escrituração fiscal digital da folha de pagamento. Além disso, né, e aí é só para complementar, tem a Lei 11.457 de 2007, que criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil e deu a ela a competência para arrecadar, fiscalizar e também cobrar as contribuições criadas pela Lei 8.212 de 91, ou seja, a contribuição previdenciária. Então, cuidado com o leão, porque o leão, além dele estar com fome de dinheiro, ele também tem aí a competência de fiscalizar os recolhimentos, né? PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido,
imposto de renda e também o INSS, incidente sobre a folha de pagamento. E por fim, nós temos aí um decreto 8373, que é do ano de 2014, que criou, né, o E-Social. Então, aí tem aí a criação do E-Social e, além disso, as empresas não poderão deixar de tomar cuidado com relação à legislação do imposto de renda, que fala da retenção, seja de pessoa física, de pessoa jurídica, assim como as legislações que tratam da retenção do PIS, da COFINS, da contribuição social sobre o lucro líquido, porque com a entrada em vigor do E-Social e da REINF, parte dessas contribuições, ou seja, o que não for decorrente da prestação de trabalho, as empresas terão que fazer um outro sistema em complementação ao E-Social, chamado Escrituração Fiscal Digital, REINF, e sendo que REINF significa retenções e informações. Então não basta eu só me ater à legislação no que se refere ao trabalho, não. Eu tenho que tomar cuidado também, porque com o advento do outro sistema chamado REINF, eu terei que estarei complementando aí ao meu sistema do chamado E-Social. E depois a gente vai tratar a distinção entre um e outro. Além disso, as empresas precisarão tomar cuidado no que está determinando o documento coletivo. Por quê? Porque, e quando eu me refiro a documento coletivo, entendam aí o dissídio, a convenção coletiva, que é onde que eu tenho dois sindicatos, né? De um lado, né, o sindicato dos empregados dos empregados do empregador, eu tenho aí um acordo onde que é uma empresa ou mais empresa em face de um sindicato, e eu tenho o dissídio coletivo, que vai para a justiça. Se num acordo ou na convenção coletiva não chegar a um consenso, o dissídio coletivo e a Justiça do Trabalho vai fazer esta verificação. Então, quando me referir a documento coletivo, entenda qualquer um desses três, que as empresas terão que se ater também, tendo em vista que o documento coletivo pode estar acrescentando mais benefícios que a própria legislação está assegurando. Então, verifique aí, por exemplo, hora extra, o artigo 7º da Constituição, fala no mínimo 50%. E se o documento coletivo trouxer 80%? Eu tenho que respeitar o que está definido na própria, no próprio documento coletivo, tendo em vista que ele é mais benéfico do que está na legislação. Bom, com relação a próprios objetivos, né, do chamado E-Social. Então, o governo federal, através dos seus órgãos que representam o E-Social, que administra o consórcio do E-Social, né, que é a Caixa Econômica, que representa e cuida do FGTS. O INSS só com relação aos benefícios. Ministério do Trabalho, cuida do CAGED, da RAIS, e também a nossa Receita Federal, que vai cuidar do quê? Da arrecadação do imposto de renda, DIRF, e também da CEFIP, que ela também recebe o CEFIP, né? Tem aí por objetivo, né, desenvolver o sistema de coleta de informações, sejam elas trabalhistas, previdenciárias e tributárias, e que essas informações ficarão armazenadas em um sistema, né, em um ambiente do E-Social, né, a fim de possibilitar que os participantes do projeto, ou seja, o INSS, o Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica e a Receita Federal, né, na medida da sua pertinência, né, com relação a cada um, busque e faça uso dessas informações. É como se hoje eu mando a RAIS, CAGED, DIRF, a DCTF Web, né, que eu tenho lá as minhas informações também. Então eu mando para a Receita Federal, a DIRF e a CEFIP. Eu mando para o Ministério do Trabalho, a RAIS e o CAGED. Eu mando para o INSS, a CEFIP, e para a Caixa Econômica, a CEFIP. E mês a mês eu mando com os datas distintos, com os mesmos dados dos meus empregados, assim como os dados da empresa, com datas distintas. Não. Agora, o que o E-Social fez? Um ambiente do chamado E-Social, todas as empresas farão essas informações, ficarão ali armazenadas, e a Receita Federal, no que é pertinente a ela vai lá e busca as informações. DIRF
e CFIP. A Caixa Econômica, FGTS. A Previdência, só dos benefícios. Então, tudo que tiver afastamento é importante para o INSS, ele vai buscar esse tipo de informação. Aí o Ministério do Trabalho, no que se refere à admissão e demissão do CAGED, está lá. Aí no que se refere à RAIS, também está lá. Então, com o passar do tempo, né, e eu até já citei aqui que a DCTF Web vai acabar, extinguir com a exigência da CFIP. Então, com o passar do tempo, esses órgãos vão editar um ato dizendo, olha, o Ministério do Trabalho vai editar um ato dizendo que não precisará mais do envio do CAGED, como sendo também da RAIS. Como também a Receita fará com relação à DIRF. E a Caixa Econômica, automaticamente, com a entrada em vigor da DCTF Web, ela também já está criando um aplicativo para que as empresas façam o recolhimento, então é automático. Mas para que isso ocorra e as empresas deixem de fazer essas obrigações, terá que ser um ato editado por cada órgão que recepciona, que está exigindo hoje essa obrigação acessória. Então terá que aguardar também. Bom, o E-Social estabelece a forma com que passam as empresas a prestar esse tipo de informação. Então, seja ela trabalhista, previdenciária ou tributária, relativa à contratação e à utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício. Então isso é muito importante. O E-Social, ele tem como base informar todo o trabalho oneroso. Se eu tiver um trabalho voluntário, não há que se falar em trabalho voluntário. Nós temos uma lei própria para isso. O trabalho voluntário, se eu seguir essa norma, não vai me acarretar nenhum problema e eu também não estarei remunerando. Por exemplo, eu faço parte de uma igreja, né? Então está construindo uma sede. Eu vou lá, vou prestar serviço como voluntário, de acordo com essa legislação, não tem natureza salarial. Não tendo natureza salarial, isso não é importante para o governo. Então, ou seja, não vai ter reflexo de contribuição previdenciária, de INSS, de FGTS e assim sucessivamente. Então, o E-Social ele só quer saber sobre a contratação e a utilização de mão de obra onerosa e também de produção rural. Então, se eu contrato lá, eu adquiro produção rural de uma pessoa física, esta informação também vai no meu E-Social. Mas se eu contratar de pessoa jurídica? Não, a pessoa jurídica fará suas informações através da REINF. Então, eu tenho que me preocupar de quem que estou adquirindo. Se eu estiver adquirindo de produtor rural pessoa física, existe a obrigação de eu estar inserindo essas informações aonde? No sistema chamado E-Social. Assim como o vendedor fará as informações e haverá um cruzamento de informações. Mas no que tange a aquisição de produção rural, de um produtor rural pessoa jurídica. Não, eu não tenho nenhuma obrigação, mas quem tem é ele que fará através do sistema chamado REINF. Ok? Então, com relação a isso, as informações, né, as obrigações tributárias acessórias, né, de uma ou mais forma a que as empresas terão que cumprir. Ou seja, está facilitando de uma maneira mais simplista e eu vejo que o problema do E-Social é na sua implantação, assim como que na sua manutenção. Porque com a implantação do E-Social mexe nas rotinas de todos os empregados, mexe com a gestão de toda a empresa e você lidar com pessoas é muito difícil. Então, acredito que essa dificuldade que as empresas terão que transpor, uma vez passado essa, após a implantação, é a sua manutenção. Porque nós estamos lidando com vários tributos, várias contribuições, com várias legislações que podem ocorrer mudança a qualquer hora, a qualquer momento. Então, se eu não tiver atualizado, o meu empregado não estiver ali também acompanhando a mudança na legislação, eu teria as consequências que aí são as penalidades impostas pelo descumprimento dessas normas. Como eu disse a vocês, toda a legislação aplicada pelo E-Social que eu disse, se as empresas deixarem de cumprir, já tem uma penalidade. Então aí, como o INSS, FGTS, o salário do empregado era de 10 mil, de 10 mil, alguém errou lá, saiu por R$1.000. Neste caso, os R$1.000 eu recolhi a menor, INSS, FGTS, imposto de renda. Passou da época de recolher os tributos, lá para o final do mês eu descobri isso. Então, se você descobriu, além de você ter que retificar o seu E-Social, você vai ter que fazer o recolhimento
do INSS, do FGTS e do Imposto de Renda em atraso com as suas devidas correções e atualizações. Então, isso que é a consequência. Descumpriu, automaticamente você tem aí essas obrigações acessórias. Bom, além disso, os objetivos, né, os princípios aí do E-Social é dar maior efetividade à fruição dos direitos trabalhistas, né, fundamentais e previdenciários dos trabalhadores. Eu acredito que com a própria CEFIP já estava, mas com o E-Social acho que vai ser algo mais severo, mais rígido, né, nesse sentido. Racionalizar aí e simplificar o cumprimento das obrigações previstas nas legislações, aí eu acredito que sim, né, vai acabar com um monte de obrigações que eu tenho, né, vai ser uma única, né, que vai ser armazenado lá. Eliminar também as redundâncias aí nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas, tanto as informações, menos dados, menos informações, dados da empresa, dados do empregado e assim sucessivamente. Além disso, aprimorar aí a qualidade das informações referentes às relações de trabalho, previdenciário e fiscais e também dar aí um tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, como a própria Constituição já assegura. Então, isto as empresas vão já, aliás, o E-Social já está concedendo isso. Agora, é lógico, né? Em toda a legislação que está dispondo sobre as informações relativas ao E-Social, em nenhum momento está dizendo lá que um dos objetivos do E-Social é a arrecadação e a sua fiscalização. Tem maior controle sobre isso. Mas é evidente, se a gente for analisar tudo que o governo está pedindo, tudo que a empresa tem que fazer, todas as informações que ela tem que fazer, você chega à conclusão que nada mais é um sistema de arrecadação. Vai ser mais rigorosa a fiscalização e, em razão disso, vai aumentar a arrecadação para o governo. Então, quer queira, quer não, está lá implicitamente um dos objetivos do E-Social é o quê? A sua arrecadação. Pois bem, uma dica aí, né, de como se preparar para o E-Social sem que tenha aí grandes preocupações, né, de ficar sempre naquela dúvida, estou fazendo corretamente ou não. Primeiramente, eu acho que tem que revisar a legislação trabalhista, legislação previdenciária, legislação fiscal. A quem revisar? Gente, sempre tendo assessoria de quem conhece da matéria. Ou uma consultoria, ou uma assessoria, mas sempre de quem tem conhecimento. Quem tem conhecimento para isso é um advogado. Então, verificar com relação à legislação trabalhista, previdenciária e também a fiscal. Mas só isso? Não. E isso eu vou ter que adequar à minha folha de pagamento. Se eu estou fazendo a fiscalização, a revisão dessa legislação, não custa nada que eu já vou fazendo a adequação na minha folha de pagamento, porque eu vou ter as rubricas de folha de pagamento e nelas serão condizentes com o que está na legislação. Então, se eu fiz a revisão da legislação, é aquilo. Porque se o sistema ele é feito com base na lei, aquilo que não está na lei, ele vai cobrar, ou está errado. Então, o que você deve fazer? Já faz a revisão, já usa como base de cálculo para a sua folha de pagamento, para que você evite problema lá no futuro. Além disso, e como eu disse, que o sistema só vê o que está na lei, caso as empresas queiram mudar, né, o que está na lei, tem que provocar o judiciário ou administrativo. Então, tem um dos campos do E-Social, que é chamado informação de processo administrativo ou judicial, que caso eu tenha uma decisão que favoreça a empresa que não recolha o encargo sobre determinada verba, por exemplo, INSS, FGTS, Imposto de Renda, este processo tem que ser de conhecimento do sistema, sob pena que, se não levar ao conhecimento do sistema, a legislação vai exigir como ela está prevendo. Tá? Tem uma liminar dizendo que eu não vou recolher imposto de renda sobre um determinado trabalho, INSS também, FGTS também. Então isso eu tenho que referir, inserir no E-Social, no sistema do E-Social, para que ele leia e não vai exigir o valor daquela base de cálculo. Além disso, é muito importante eu rever fluxos, né, das informações. Por que as informações não chegam a tempo para eu fazer? Onde que está? Onde é o erro interno da empresa? Onde chega a nota, não chega onde que tem que ser informada a tempo hábil? É externo, então tem que estar verificando. Então, eu acho que aqui a revisão do fluxo de informações até chegar, então você tem que estar verificando. É lógico, aqui, no primeiro momento, nós estamos falando de E-Social, que aí eu me reputo como uma área mais importante, a área de recurso humano.
em face do E-Social, do REINF, vejo aí que a área mais importante é a área contábil, a área fiscal. Então tem que ver o fluxo, por que as notas não chegam a tempo de informar. Por quê? E-Social terá o prazo até o dia 7, decorrente da folha de pagamento. REINF, até o dia 15. Opa, mas o prestador de serviço emitiu a nota no dia 31 de um mês, só chegou na empresa o dia 10. Pô, é muito tempo. Por que está chegando? É interno ou externo? Então verificar. E aí eu vejo que as empresas têm um momento propício para estar mudando o quê? Reformulando a forma de contratação, seja ele como empregado, seja ele como prestador de serviço. Faça uso disso. Além disso, a infraestrutura do TI. E-Social sem TI, você não faz nada. Então é tudo eletrônico. Primeiro passo que tem aí é a área de TI, tendo em vista que o manual os documentos, né, para que as empresas façam, eu tenho um manual de orientação do E-Social para ver o que eu vou inserir no layout. E eu tenho um manual de orientação do layout. Quem vai cuidar do layout é a área de TI, e as empresas, ao inserir as informações, têm que procurar no manual de orientação. Além disso, vejo que aí como uma alternativa é eleger um comitê interno, né, onde que todos façam parte de todas as áreas. Elabore aí uma cartilha, porque eu não vejo que o E-Social tem que ser conhecimento só de quem tem oportunidade de fazer um treinamento. Não, para mim tem que ser o dono da empresa e até o último, a pessoa que está lá no calão inferior, né? Então, todos terão que ter conhecimento. Por exemplo, uma pessoa que é humilde de trabalhar na empresa, há 20 anos nunca pediram para que ele tenha que informar a mudança de endereço. E é importante. A mudança de endereço vai caracterizar ou vai mudar o acidente do trabalho, isso é importante. Além disso, vai poder impactar na folha de pagamento, com pagamento de vale transporte e assim sucessivamente. Então, isso é de suma importância. Todos terão que saber essas informações do E-Social. Vale a pena você gastar um tempo, mas fazer uma transição tranquila e lá na frente não terá nenhum problema. As obrigações aqui decorrentes da criação do E-Social, né? E aí é muito importante, além de mudar tudo que as empresas vinham fazendo anteriormente, vai mudar radicalmente as informações. Por quê? Tendo em vista a própria admissão do empregado, que antes eu tinha até o dia 7 para fazer a informação, agora com o E-Social não. Eu tenho que enviar as informações até um dia antes. Mudou radicalmente. Se eu não mandar, mandar vai ter consequências para isso. Então isso vai mudar na forma do empregado ao admitir, a empresa ao admitir o empregado, ela tem que estar prevendo isso, documentação a ser fornecida, e quando a gente fala em documentação, não é só a documentação dele, não, é das consequências para gerar uma folha de pagamento. São os dependentes perante o imposto de renda, são aqueles menores até 14 anos para eu pagar o salário família. E qualquer mudança disso vai impactar o quê? Numa retificação. Então é isso que você tem que tratar. Então hoje, eu se trabalhasse no recurso humano, eu faria um documento, o requisito para admissão é esse. Não trazendo um documento na data tal, não faria esta tipo de admissão. E além disso, um dado muito importante e que as empresas vão sentir muito, porque terá a mudança na gestão, terá a mudança no costume e também na rotina da empresa. Além de todas as áreas participarem, tem essa mudança. Aquela pessoa que não está propícia a mudar de rotina, que está na zona, não quer que incomode a zona de conforto dela, não quer mudar os seus hábitos, os seus costumes e não mudar o seu modo de gerir um departamento, ele não está apto e nem será uma boa pessoa a ser convidada a fazer parte desse comitê para implantar o E-Social. Então tem que escolher tem que escolher a pessoa que tem uma cabeça que está disposta a mudar, a implantar o E-Social. Porque muda o quê? Muda rotina, muda costume e muda gestão. Não vai ter como o gestor colocar um empregado de férias e falar, não, ele já estando de férias, chama o fulano de tal, volte ao trabalho. Isso não vai ter como. Ele é imprescindível. Não existe isso. Se ele é imprescindível, então o gestor tem que saber que ele é imprescindível, ter uma pessoa para substituir, sob pena de que esse não vai poder estar voltando mais a sair do seu gozo de férias e retornar à empresa. Isto não existe legalmente, mas as empresas na prática faziam, não? Agora o E-Social vai proibir de vez. Além disso, né, das obrigações que trouxe o E-Social, do sistema do E-Social saiu uma nova obrigatoriedade. Qual é essa nova obrigatoriedade? É que as empresas até hoje
que estão sujeitas às informações relativas à norma de segurança e saúde do trabalhador, até hoje não precisaria mandar para nada, para enviar nenhum documento. Então elas fariam os documentos e ficariam na empresa. O auditor fiscal do Ministério do Trabalho, indo lá, ele apresenta. Opa, mas o E-Social também foi mexendo. Evidentemente, o E-Social foi buscar aquelas normas regulamentadoras que têm impacto para a folha de pagamento. Porque isso que é o objetivo dele, é arrecadar, então ver como está. Por exemplo, a norma regulamentadora número 15, que trata da insalubridade, é impactante para o E-Social? Sem dúvida. Sendo ela impactante, eu quero saber porque vai aumentar minha base de cálculo para encargo do INSS, FGTS, imposto de renda. Então, quero saber disso. Ah, mas tem outras normas regulamentadoras também que é impactante, mas não só para a folha de pagamento, mas para benefício da Previdência Social. Por exemplo, eu tenho que cuidar dos meus empregados sob pena que ele não acabe gerando a doença do trabalho. Então, eu tenho que cuidar da NR6, que é a concessão de EPI. A NR7, que é a realização dos exames. Opa, mas eu tenho a NR9, que fala do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, tudo isso, diante do E-Social, veio também impactar e o E-Social está exigindo também que as empresas passem a informar também algumas normas regulamentadoras que têm impacto. Eu tenho que cuidar do meu empregado sob pena que se ele estiver exposto a um agente químico, físico ou biológico, fará jus à aposentadoria especial. E em fazendo jus a este benefício, a empresa tem que contribuir com um adicional para custear a aposentadoria especial. Então, são essas normas regulamentadoras que, a partir do ano que vem, todas as empresas farão informação através do E-Social. Então, o E-Social veio, é só um sistema que está trazendo as exigências de toda a movimentação de um trabalho oneroso. Tem o REINF, que é um documento em complemento ao E-Social, mas que são aquelas informações não extraídas da folha de pagamento, mas que tem impacto. Por exemplo, cessão de mão de obra. Uma empresa está prestando serviço, tem INSS, mas aí não tem vínculo empregatício entre eles, sim um contrato comercial, contrato civil de prestação de serviço. Vai ter movimentação, sim, mas essas informações eu vou jogar no outro complemento que é o chamado REINF. Então eu tenho REINF. Ah, mas eu, empresa, eu tomei serviço também que está sujeito à retenção de imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido. Opa, mas eu vou informar onde? No meu E-Social? Não, é de jurídica para jurídica, eu vou informar no meu REINF. Ah, mas e se eu tiver? Então eu tenho que tomar como base só de jurídica para jurídica? Não, tem as suas exceções. Eu sou empresário, sócio de uma empresa, em face disso eu recebo prolabore, tenho desconto da minha parte, tenho valor custeado pela empresa e essas informações vão aonde? No chamado E-Social. Mas eu tenho um bem disponível, uma sala, uma loja, sei lá, eu alugo para uma empresa. E deste aluguel eu vou receber o quê? Um valor. Este valor não é decorrente da prestação de trabalho. Então essa informação irá onde? REINF ou E-Social? Vai no REINF porque não é decorrente da prestação de trabalho. Então eu tenho que fazer essa distinção. Fazendo essa distinção, eu sei onde que eu vou jogar E-Social, vou informar E-Social e também informar aí o meu REINF. Então o E-Social criou o sistema que é originário de toda a relação de trabalho, eu tenho que informar o E-Social. Tem o REINF, que são aquelas outras contribuições originárias, mas não da folha de pagamento, de trabalho, né? Tem também a segurança e saúde do trabalho que está inserida dentro do E-Social. Alguns eventos, algumas tabelas são específicas para essa área. E tem também a chamada DCTF Web, que nada mais é do que o recolhimento de INSS, aonde que eu tenho lá extraído a movimentação do E-Social, e também o INSS que eu tenho oriundo da onde? Do meu sistema chamado REINF. O débito e crédito disso vai resultar um montante que eu tenho a recolher para a Previdência Social ou não, e esse resultado eu vou apurar através de outro sistema chamado DCTF Web. Então as empresas terão que tomar muito cuidado, porque dia 7 eu tenho que fazer as informações, enviar as informações relativas ao meu E-Social,
Dia 15, as minhas informações relativas ao REINF. Dia 15, a minha DCTF Web. E no dia 20 eu tenho que recolher o INSS. Então, a DCTF Web informando no dia 15, ela é uma junção do movimentação do E-Social REINF, apura o quanto que eu tenho a pagar, gera um DARF eletrônico que eu tenho até o dia 20 do mês seguinte. Aliás, até o dia 20 para fazer o recolhimento. Por exemplo, competência julho, dia 7 de agosto, E-Social, dia 15 de agosto, REINF, dia 15 de agosto, DCTF Web, dia 20, recolhimento do INSS. Então, quando a gente se referir e vocês ouvirem falar sobre DCTF Web, é tão somente recolhimento de INSS. A DCTF normal, que eu estou obrigado a informar das retenções que eu sofri de imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social, continua até agora e até que eles façam aí uma junção, passando até a ser um único recolhimento. Então, só para a gente simplificar, o E-Social, e aqui um resumo, né? São todas as contribuições de INSS, FGTS, imposto de renda, oriunda e extraída da folha de pagamento de trabalhadores, que seja onerosa, que tenha movimento financeiro, ok? Ao passo que a escrituração fiscal REINF são de contribuições originárias de outras fontes que não da folha de pagamento, mas, por exemplo, que tem movimentação de INSS, imposto de renda, PIS, COFINS e outras informações. Quando me refiro a outras informações, é da empresa que está na desoneração, é do produtor rural, pessoa jurídica, é do clube de futebol que tem uma outra sistemática de recolhimento que não aquela incidente sobre a folha de pagamento. Então, essas informações irão aonde? No chamado escrituração fiscal digital REINF, ok? Que tem prazo até o dia 15 do mês seguinte. Com relação à segurança e medicina do trabalho, também faz parte do meu E-Social, mas são eventos, são tabelas, são informações que eu só utilizarei a partir de janeiro do ano que vem. Então, tanto as pequenas empresas como as grandes empresas, a partir de janeiro, farão as informações relativas à segurança e saúde do trabalho, que são aquelas normas que eu falei, né, que poderão ter reflexo para a folha de pagamento e também de benefícios previdenciários, que é só a partir do ano que vem que as empresas terão que fazer. E já a DCTF Web, já falei, tem essa distinção e as empresas terão que tomar cuidado também, porque tem a DCTF sobre as outras retenções que não do INSS, continua sendo feita, que eu acredito que com o passar do tempo vai migrar para a DCTF Web. Não faz sentido ter uma DCTF, outra DCTF Web, não faz sentido, mas a gente tem que aguardar porque a Receita Federal ela ainda está em dúvida com relação a como fazer isso, né? E aqui um conceito de DCTF Web, né? DCTF Web é declaração de débitos e créditos tributários federais previdenciários e outras entidades, né? Que são o Sistema S, né? E de fundos, então o Sistema S, a SESI, Senai, assim sucessivamente. E que eu descontar de terceiro também, né? É uma obrigação tributária acessória por meio da qual o contribuinte confessa débitos de previdência social e contribuições destinadas a terceiro. Então é especificamente sobre previdência social, né? É também o nome dado ao sistema utilizado para editar a declaração e transmitir e gerar aí o pagamento. E a nova declaração é também o meio que vai substituir a GFIP e CFIP. Então, é um sistema que vai estar aí fazendo a mudança, essa alteração. Bom, como eu já disse, a DCTF ela tem a prazo até o dia 15, mas nós temos outra DCTF Web, que é a incidente sobre o 13º, que se faz no dia 20 de cada mês, né? 20 de cada mês, não, 20 de dezembro de cada ano, que é a DCTF sobre o 13º. Além disso, tem uma DCTF diária, que é clube de futebol, que mantém a equipe profissional, né? Nós temos jogos do Brasil de segunda a segunda. Tem um jogo hoje, daqui 2 dias, segundo dia útil, eu tenho recolhimento. Então tem que ser feito uma DCTF Web também relativo
a este período. Então, nós temos 3 tipos de DCTF Web. A mensal, até dia 15, tem a anual, que é do 13º dia 20 de dezembro, e temos também essa diária, que é relativa somente à contribuição incidente sobre jogos de futebol, né? Não devemos também esquecer que, caso eu não tenha movimento no e-social, não tenha no Reinf, eu também tenho que editar mandar uma DCTF Web sem movimento. Então, eu tenho aqui meu social sem movimento, tenho Reinf sem movimento, DCTF também sem movimento. Ah, mas eu não posso ser taxativo e falar, eu não tenho e-social, não vou ter Reinf. Depende. Porque hoje, né, com a Lei 13.467 da Reforma Trabalhista, tornou-se possível eu terceirizar minha atividade fim. Com isto, em podendo fazer essa terceirização, aí eu posso não ter social, mas eu tenho Reinf, aí eu vou ter DCTF Web. Então, sempre... E outra coisa, não tendo movimento, eu informo aquele mês que não tem movimento. Se eu não tiver até o final do ano, eu só faço em janeiro de cada ano. Aí eu tenho que fazer e-social, Reinf e DCTF Web também. Lógico, as penalidades que tem aí com relação à não entrega da RAIS, né? da DCTF Web, caso eu não entregue dentro do prazo ou entrega com omissões, eu vou ter a multa de 2% ao mês, calendário, né? Ou fração sobre o montante das contribuições ali informadas. Então é como se eu tivesse uma CFIP em atraso, não fazendo dentro do prazo, eu tenho multas por estar fazendo fora do prazo. Não se esqueça o seguinte, um dado muito importante, qualquer mudança que eu tenha que vai interferir no meu e-social, eu tenho que fazer no meu social, ou qualquer mudança que eu tenha no Reinf vai impactar e eu vou recolher em atraso, ou vou voltar recolhendo a multa na minha DCTF Web. Então, portanto, trabalhe bem o seu Reinf, trabalhe bem o seu e-social, que você não terá consequências com relação à entrega fora do prazo ou retificação, ficando aí sujeito às penalidades. Pois bem, a minha missão aqui é de falar com relação também à legislação, além dessas que eu já citei, né? Hoje, com relação ao e-social, nós temos lá a resolução número 2 de 2016, que é editada pelo Comitê Diretivo do E-Social. Ela teve algumas mudanças, mas é ela que está sendo todo o fundo de pano que eles utilizam para exigir os recolhimentos, aliás, a implantação do E-Social dentro dos prazos. Com relação à escrituração digital fiscal Reinf, ela primeiramente foi trazida através da Instrução Normativa 1701 da Receita Federal do ano passado, né? E ela também teve uma retificação através da Instrução Normativa 1767, também da Receita Federal, com relação aos prazos, né? Fazendo algumas modificações. Já a DCTF Web, né? Ela foi criada instituída pela 1787 deste ano, assim como também teve uma mudança recente, aonde que ela deixou de entrar em vigor em julho e vai passar a entrar em vigor a partir de agosto agora, mas somente para as grandes empresas, ou seja, aquelas que já implantaram o e-social desde janeiro. Bom, com isso eu quero agradecer a todos, né? Quero desejar boa sorte a todos e sucesso a todos com a implantação do e-social. Gostou da palestra? Que tal assisti-la quando quiser até agosto de 2019, além de ter acesso a outras vantagens e conteúdos exclusivos? Adquira agora a credencial Gold com até 70% de desconto. Acesse combicom.com.br/gold e saiba como.